começamos mais um Pode Dizer podcast e a ideia de hoje é Papo Calcinha. Hoje eu trouxe duas maravilhosas aqui. Trouxe a doutora Annelise Birmondi, que é ginecologista. Obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui para conversar com vocês por um assunto que está tão em voga e que é dúvida de tantos casais, tantas mulheres, e espero que hoje a gente tenha um papo bem bacana. E também a doutora Carla. Boa noite, gente. Olá para todo mundo. Gostaria de agradecer também ao convite, do Pode Dizer. Me senti honrada e espero que eu, junto com a doutora Annelise, consigamos ali desvendar algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas, trazer talvez algumas curiosidades de atendimentos. A doutora Carla é psicóloga e sexóloga. E sexóloga, isso. Então, acredito que vai agregar muito, Temos várias perguntas, tá? Abrimos caixinha, várias seguidoras mandaram algumas perguntas. Fábio também tá aqui, então não vai ser um papo tão calcinha, Vai ser um papo calcinha e cueca, vai ter um pouco de tudo aqui hoje, Não, mas eu já tenho o meu plano. Meu plano vai ser o seguinte, eu vou abrir aqui a minha fala e, vou passar pra vocês. E eu não vou dar conta. São 3 mulheres aqui e um Fábio, homem, eu que menos sei aqui. Olha que interessante, não na Annelise, a doutora é ginecologista, então a procura é feminina. Mas na parte de sexologia, a maior procura é dos homens. Ah, é? Então você está ambientado aqui. Tem muito conteúdo masculino que a gente pode abordar também, Eu vou ficar aqui, Vou ficar aqui no meu cantinho, quero aprender muita coisa hoje com vocês. Mas com certeza vai ser um episódio muito bacana. Eu quero dizer que é um prazer receber vocês aqui. E falando em prazer, é a pauta de hoje. Sim. Não é justamente sobre isso que a gente vai falar? A nossa primeira pergunta é sobre o ponto G. Me contem. Ele é uma experiência, ele é um lugar, ele é um movimento. Como é que faz pra chegar nesse tão sonhado, Aquele momento que todo mundo quer. O que vocês me dizem sobre ele? Então já começamos aí com polêmica, gente? Polêmica. Porque não existe ainda um consenso entre os especialistas que o ponto G realmente existe, Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem um órgão maravilhoso que todo mundo deveria saber onde fica, facinho de achar, com mais de 10 mil terminações nervosas, que é o nosso clitóris, que foi feito só por prazer. Então, na hora da relação, não sei se a doutora Carla aí concorda, mas acho que melhor focar no clitóris, Lembrando que a maioria das mulheres tem orgasmo clitoriano, gente. Então, nada de ficar procurando uma coisa que a gente talvez tenha e focar naquilo que a gente já sabe que é o responsável pela maioria dos orgasmos. Perfeito. Sem contar, doutora, que as pessoas às vezes não param para analisar e não sabem que o clitóris, na verdade, ele não é somente aquele pontinho, doutora? Ele tem toda uma ramificação ali embaixo, da vulva, que a gente não enxerga, mas ele está ali. Então, tem toda uma região cheia de terminações, de prazer que a gente pode abordar, e muitas vezes as pessoas se perdem tentando achar um ponto que, cientificamente falando, a gente não tem certeza se ele existe ou não. Então, o clitóris está ali. Calma aí, eu já vou entrar nessa jogada, que esse papo me interessa muito. Isso aí! Ótimo! Minha amada esposa que está em casa agora, eu vou tirar todas as lições aqui, eu vou pegar um caderninho, vou anotar tudo, pode deixar aqui. Vamos desenhar. Nós vamos fazer, vamos tirar a prova em casa. Mas vocês estão falando de duas coisas diferentes. Estão falando de ponto G e de clitóris. Isso. São duas coisas, dois assuntos diferentes. Vocês já saíram na frente porque, primeiro de tudo, você comentou, a doutora falou que o clitóris é um órgão exclusivamente feminino que é só para o prazer. Isso aí, a única função. Não tem um órgão função só para o prazer? Não, então a gente foi privilegiada, gente. Exatamente. Então por isso que a gente precisa conhecer bem o nosso clitóris, Ele é fundamental aí para uma relação sexual prazerosa, A gente sabe que mais de 90% das mulheres só têm orgasmos clitorianos. Exatamente. E até por essa questão, doutora, que eu comentei a respeito dessa ramificação, eu brinco sempre que ele parece aquele ossinho de galinha que a gente brincava quando era criança. É verdade. E cada um puxa de um lado para ver qual lado que fica maior. Todo mundo já brincou disso, gente? Espero, senão eu denuncio minha idade aqui. Eu já, Então, por denuncia, favor. Então é mais ou menos assim, doutora? Então tem toda uma região ali que a gente pode abordar. E uma situação que a doutora comentou que é muito importante, dessa questão que nós somos privilegiadas, eu utilizo essa fala no consultório em relação às mulheres que têm uma dificuldade muito grande em se permitir se tocar e saber aonde ele se apresenta. Então, se nós temos essa facilidade, esse benefício, que é a questão ali do clitóris, por que não
explorá-lo para saber quais são todas as nossas zonas erógenas ali que a gente pode ser favorecida se caso a gente ter essa experimentação sozinha também, né? E chega naquele ponto. Um orgasmo e gozar. Vamos falar bem assim. São a mesma coisa? Não são. Qual que é a diferença? Por que é tão desmistificado isso da mulher, né? Que a mulher nem sempre solta secreções. Então, como é que ela faz qual é a diferença? Quer começar, doutora Carla? Pode começar. Pode. Eu sempre falo da questão da diferença do orgasmo e do gozar. Na verdade, eu sempre falo na clínica que é uma diferença entre o orgasmo e a ejaculação. O que seria isso? A ejaculação é a expulsão do líquido. Isso a gente fala mais até na questão masculina sempre, porque é uma coisa muito mais vista, né? E o orgasmo é uma sensação puramente psicológica, a sensação que ele te dá. Então, dentro de um repertório de sexo ali, nós temos algumas fases dessa questão do sexo. A penúltima delas é a fase da ejaculação ou do orgasmo. O orgasmo é aquela sensação de perda de controle, de trimelico na perna, de estou vivendo como se não houvesse amanhã. E isso é mental. A ejaculação é fisiológica. E aí eu acho que a doutora pode explicar melhor. Então, assim, primeiro que eu quero dizer para as meninas que a maioria das mulheres não ejacula durante os orgasmos, tá? Então, isso é importante pro casal saber, porque às vezes as meninas falam, ai, doutora, eu tenho orgasmo, mas eu não solto nenhuma secreção. E isso é completamente normal, tá? Então, a gente não precisa se preocupar. Mas, se acontecer, é fisiológico. O que acontece? A gente tem umas glândulazinhas que são próximas ali da uretra e que quando a gente tem uma contração muito intensa da parede vaginal, né, durante o orgasmo, ele acaba eliminando uma secreção que, na verdade, ela é um pouco mais transparente do que o ejaculado masculino, certo? E ele acontece numa percentagem bem pequena de mulheres, né? E não são em todas as relações. E é diferente também do squirting, né? Que a gente chama, que é a eliminação de urina durante um orgasmo ou durante uma relação sexual, durante um momento de prazer intenso ali. Isso também pode acontecer. É involuntário. Algumas mulheres se sentem até um pouco, assim, desconfortáveis. Que diferente da ejaculação, o squirting, como ele é urina mesmo, ele vai ter um pouco mais, né, de cheiro. Mas também pode acontecer, gente, é importante saber que ele é involuntário. Exato. E até essa questão... Mas tem mulheres que conseguem controlar, não tem? Caramba, impossível, porque ela é uma... Não consegue? Não, porque ele é através da contração da parede vaginal, né? A ejaculação propriamente dita. E já o squirting é quando essa glândulazinha que solta essa secreção, ela comprime a uretra e libera urina. Não, calma, gente. Vocês estão Tá muito adiantado. Vamos com calma. A gente se empolga, né? Isso aí. Vocês já tocaram em vários assuntos aí que eu queria abordar um pouquinho mais com calma, tá? Que eu tô com nota aí. A caneta tá aqui do lado, já eu vou anotar. Mas vocês comentaram algumas questões bem interessantes aí, inclusive essa diferença do homem e da mulher, da ejaculação. E eu quero levantar um ponto polêmico aí também, que é justamente nesse ponto que algumas vezes acontece o fingir o orgasmo da mulher, né? Porque é um pouco mais sutil pro homem descobrir realmente se a mulher tá fazendo. E se ela tá fingindo de fato, aí complica mais a nossa cabeça. Então, existe essa possibilidade. O homem é quase impossível de fingir o orgasmo, né? Porque é visual, né? O homem é impossível de fingir a ejaculação. Olha, ó. Já vamos ajeitar os termos. Isso. Que é a expulsão do líquido, né? Olha. O orgasmo, como é uma questão ali mental, uma questão ali que você vai ver alguns comportamentos. Se a gente observar bem, né, doutora, a gente consegue perceber ali, né, algumas situações se está ou não. Uma coisa que eu sempre costumo pontuar, né, para as mulheres que me procuram, para as amigas, que eu não aconselharia uma mulher a fingir um orgasmo. Porque se a mulher está fingindo um orgasmo, ela está te dando um sinal de que está tudo bem, que eu estou gostando. E nesse momento, se eu estou gostando, está tudo bem, a pessoa não vai ter uma melhoria no relacionamento. Então, fingir um orgasmo não é muito adequado. Nem inteligente, né? Eu ia dizer isso, Deus tocou meu coração e fale adequado, mas é isso. Não é muito inteligente, porque você não está adequando a tua relação
para que ambos sintam o mesmo nível de prazer. Então, eu não tô gostando, eu não tô curtindo, nós teríamos outras bagagens ali para ter no dia a dia, para que a gente consiga sentir e chegar até essa fase que seria do orgasmo. Se eu estou fingindo, a minha parceria ali vai interpretar que tá tudo ok. Eu não estou falando, não estou comunicando, e a gente vai empurrando com a barriga, muitas vezes, esse relacionamento sexual, sem sentir o prazer que poderia ocorrer. E uma coisa que eu acho importante pontuar aqui também, é que a satisfação sexual feminina não está relacionada apenas ao orgasmo, né? As mulheres, elas tendem a ter menos orgasmos que os homens, né? Isso não é pra todas, tá, gente? Mas a mulher, é muito raro você ver uma mulher que diz que tem orgasmo em 100% das relações sexuais. Sim. Mas muitas delas, apesar de não terem tido orgasmos na relação sexual, elas se sentem satisfeitas. Perfeito. Então, elas se isso é um sentem ponto interessantíssimo de felizes saber. durante a relação. Então, às vezes o que eu percebo também no consultório é que as mulheres chegam e perguntam: doutora, eu não sei se eu tive um orgasmo. Se você não sabe, você não teve. Então, assim, Exatamente. quem teve sabe. É tipo sair do corpo, tá? Sim. Segunda coisa, às vezes os parceiros, eles se sentem diminuídos quando a mulher comunica e fala assim, não, eu não tive orgasmo essa vez. Daí ele fica se sentindo mal, porque ele acha que a relação sexual não foi satisfatória. Isso não é verdade, gente. Quando começa também essa cobrança excessiva, você gostou? Você teve um orgasmo? Aquilo também traz uma certa ansiedade de antecipação para a mulher, né? E nesse ponto eu acho que é o que torna toda a relação sexual melhor, né? Que é a comunicação. Você conversar com a tua parceria, né? Você dizer assim, olha, hoje eu não tive um orgasmo, mas pra mim foi super legal. Mas sabe como eu tenho um orgasmo? Perfeito. Eu vou te mostrar. Porque muitas mulheres querem que o homem, tipo, descubra o que ela gosta, mas nem ela sabe o que ela gosta. Exatamente. Então, aí vem de encontro que a doutora Carla falou, que é super importante você conhecer o teu corpo, né? Tocar o teu corpo. Porque como que eu vou dizer pro meu parceiro o que eu gosto se eu não sei? Então, a sexualidade é uma descoberta, ela é uma transformação, pode ser um caminho a ser trilhado junto, mas existem técnicas, né? Que a gente usa tanto para as mulheres como para os homens, e num contexto aí de terapia de casal, que o casal aplica junto para chegar no objetivo final, que é uma relação sexual satisfatória pro casal. Porque eu acho que a sexualidade tem muito também de se transformar através dos anos do relacionamento e dos próprios acontecimentos da vida, né? Sim. Quando você ganha um filho, quando você entra na menopausa, num momento que você tá, de repente, estressado no trabalho, a tua sexualidade, ela vai mudar. Porque tem eu acho que a sexóloga que eu mais gosto no Brasil, que é a doutora Carmita Abdo, ela diz assim, que o homem faz sexo pra ficar bem. E a mulher faz sexo quando está bem. Exato. E o homem compreender isso, que o sexo com a mulher começa no café da manhã, é extremamente importante. Porque, né, ele chegar de manhã, elogiar, beijar, sem conotação sexual. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa conexão, essa conversa é o que vai levar essa sexualidade aí a outro nível no relacionamento. Exato. E aqui, né, fazendo uma continuidade do que a doutora falou, as pessoas, elas confundem muito, eu sempre pontuo isso, sexo com sexualidade. E sexualidade é algo muito mais amplo do que o sexo. O sexo é um item dentro da sexualidade. Então, essa questão que a doutora pontuou até do café da manhã, do ter essa conotação não vinculada à questão sexo, mas esse toque, esse carinho, isso aqui a gente tem um repertório de desejo responsivo, que a gente chama. Então, você está fazendo, toda ação gera uma reação. Então, você está fazendo algo para mim que está me despertando uma conotação ali de amorosidade com você, que pode vir a me despertar uma conotação sexual depois. Você exigir lá, à noite, que a mulher esteja disponível, né? Ou até o homem mesmo, né, Claro. doutora? Esteja disponível. Sendo que durante o dia, durante a semana, você não ganhou nem um bom dia, isso não existe. Então, aqui a gente aposta muito, principalmente com relação a casais que estão casados há um longo tempo. Porque quando a gente está apaixonado, a gente quer o tempo inteiro. Então, a gente chama isso de desejo espontâneo. Você está sempre pronto. Quando o casal tem uma longa data ali, a paixão acaba, né? Ela precisa acabar e ela se transforma em amor. Então, nesse momento, esse desejo que é instantâneo ali, ele não vai acontecer sempre. Nesse momento, o casal é importante que aposte nesse desejo responsivo, que foi o exemplo que a doutora colocou, de abordar outros conteúdos
além do item sexo, né? Isso está presente na sexualidade como Não um é todo. que os casais mais antigos, o amor acabou, o fogo Não, acabou. Não. Você não. tem que estar sempre plantando aquela Exatamente. sementinha, né? Toda ação gera uma reação. Isso aí. É fácil de fazer, né? Não é? Isso. Isso aí. Tá Isso fora. Falou aí. a palavra correta. O ponto G tá fora do corpo. Isso, Perfeita perfeito. a Entendeu? colocação. E eu acho que essa questão da gente trabalhar a comunicação, gente, isso é transformador dentro da vida de um casal, né? Porque como você falou, às vezes eu tenho casais no consultório, gente, que tem 65 anos e eles têm relação sexual todos os dias, muito mais que casais jovens. E no começo eu comecei a falar assim, gente, esse pessoal tá, né, transando mais que a galera nova, o que que tá acontecendo? E, assim, até por uma questão de curiosidade mesmo, a gente pergunta. E elas falam, o amor, ele transforma o relacionamento. Então, o motivo que eu faço sexo hoje com o meu marido é completamente diferente do que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Exato. Então, você, né, admirar, conquistar, isso não é balela. E eu acho que isso é o que faz os relacionamentos realmente ficarem duradouros, né? Exatamente. Outra questão, né, que é fundamental, é a comunicação, tanto que quando eu atendo casais, né, eu até pergunto como está a comunicação. E muitos costumam dizer, não, mas a gente conversa o dia inteiro, mas a gente briga. E aí eu pergunto, mas e a interpretação diante daquilo que está sendo falado também tem que ser abordado. Então, é a comunicação e a interpretação diante daquilo que está sendo trazido em relação ao casal, né? A conversa, o diálogo, hoje eu não quero, por quê? Porque eu não estou afim, né? Hoje eu estou afim de você, então eu te quero. Então, são coisas ali que precisam ser abordadas no relacionamento para que essa questão da sexualidade exista. Eu atendi uma vez uma senhora que ela estava... Bem, os exemplos sempre, né? Eu não me aguento. Eu não me aguento. Que ela estava muito preocupada porque ela tinha 52 anos e ela tinha se divorciado. E na cabeça dela, ela nunca mais acharia ninguém. Aí eu pontuei, mas por quê? E aí vem as inseguranças, os medos, os tabus, a religiosidade e afins. E aí chegou um belo dia depois, durante as sessões, e ela chegou espantada, falando que ela precisava me contar uma coisa muito importante, que ela achava que era mentira. E aí eu falei, então me conte. Ela estava fazendo lá o pilates dela e conheceu uma amiga. E essa amiga tinha 82 anos. E ela contou que ela estava namorando com um senhor. E esse senhor tinha 90. E ela relatou que eles ainda tinham relações sexuais. Ela falou pra mim, é mentira. Aí eu falei, por que você acha que é mentira? Porque é impossível. Eu acho que eu já não vou ter mais. Eu falei, mas por que você acha? Então aqui a gente desmistificou essa questão do eu não posso mais. Pontuei pra ela um outro detalhe, né, importante, né, doutora? O sexo ali, o momento, as pessoas confundem muito com uma questão de necessidade penetrativa, né? E o sexo é muito mais do que apenas penetração. Então, é uma coisa aqui que a gente precisa abordar também. Então, quando a gente foi desmistificando isso, resumidamente, 3 meses depois, em média, ela chegou, Carla, estou namorando, estou muito feliz. Então, vem também nessa situação uma necessidade, muitas vezes, de uma reeducação sexual frente a um repertório que a pessoa tinha lá de trás, retrógrado, que não foi atualizado, em função de vínculos familiares, de situações religiosas, de situações culturais, da mulher não pode, né? A gente escuta muito isso, que a mulher não pode demonstrar, a mulher não pode dizer o que ela está sentindo, e isso são mitos que a gente foi se constituindo assim. Então, são situações que a gente também precisa quebrar, né? E tem uma coisa, talvez até a doutora consiga me falar um pouco melhor, que é essa questão do sexo depois... uma idade mais avançada, 65 anos mais, está aumentando na população mais velha, só que daí tem um pequeno agravante nessa situação, que os casos de doenças também sexuais acabaram aumentando consecutivamente, né? Gente, infecção sexualmente transmissível não é vergonha para ninguém. É doença de quem faz sexo, independente da idade. Por isso, a proteção, que é o uso do preservativo, ele deve ser feito em todas as idades. Hoje, né, as redes sociais, enfim, aplicativos de namoro, né? Agora tivemos ali o... Casamento às Cegas Brasil, né? Que era só para idosos. Sim. Gente, super bacana. E eu acho que as pessoas estão certas. Elas, né? Hoje a gente vai viver em média até 85 anos. E a sexualidade faz parte disso. Perfeito. Então a gente precisa, assim, independente da idade, usar o preservativo, porque realmente as infecções sexualmente transmissíveis aumentaram nessa faixa etária. Olha aí, então um alerta, né? Para os casais isso aí. da 65 mais aí, para Sim. se cuidar.
Claro. Praticar sexo, com certeza, transar muito, mas se Com cuidar. segurança, isso Exatamente. aí. Isso pra todas as idades, né? Todas as idades, com Isso certeza. aí. Vamos lá, uma coisa que eu queria falar com a Carla também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar aqui. Gente, uso de sex toy. Por que que as pessoas Sim. têm tanto medo de falar Sim. pro parceiro que elas desejam usar, ou às vezes os homens querem usar alguma coisa e morrem de vergonha de falar pro parceiro? E quando usam, assim, Não meu para Deus, mais. por que que eu não usei isso antes? Quando Né? usa, tem um arsenal na casa. Na casa. Tem uma amiga minha, ela vai ouvir isso, ela vai falar, você não falou. Que ela tem na casa dela um arsenal e ela tem num cofre, aí né, ela tem filho pequeno e tal, e o cofre é por senha digital, então ele não consegue encontrar. Caramba. E eles se divertem muito, É o filho ouro. não tem ideia do que Não está, tem ideia. né? É um cofre meio que disfarçado ali, e eles têm um arsenalzinho ali no cofre com a senha digital que o filho não tem acesso. E ela é muito feliz em relação a isso. Eu acho que isso está muito relacionado também, né, Anne, com relação à questão dos tabus mesmo, né? Da questão da gente se permitir, a mulher se permitir dizer que tem desejo, gente, que tem vontade, que a gente sente prazer, que Quer se masturbar, Exato, e que às e vezes que é também fazer necessário. sexo sozinha, Isso, né? e que é eu falo, ela necessário. quer só ter um Exatamente. orgasmo, né? E tem nesse caso, né, gente, fazendo outros exemplos de casos, né, não só com relação à questão da mulher se sentir nesse momento ali insegura e tal, mas existem, infelizmente, muitos homens, eu conheço casos que o homem estava com desejo sexual hipoativo, que é uma disfunção de ordem sexual, há mais de 6 meses, então é considerado uma disfunção, então ele não queria transar. E ela tinha necessidade. Por quê? Porque, gente, isso é um pilar, né, Do relacionamento. de equilíbrio de vida, né? E ele pontuou pra ela que se ele descobrisse que ela se masturbava, ele terminava o relacionamento. Nossa. Que inseguro. Aí. E que falta de invadiu educação também sexual. o espaço porque, da porque, mulher. sim, porque Sim. aqui, gente, é um princípio básico de educação sexual. Eu preciso me conhecer, né? Sim. Eu preciso saber do que eu gosto, do que eu não gosto, até pra dizer pra minha parceria o que é interessante pra mim e o que não é. Eu ouvi casos, gente, de pessoas que descobriram uma zona mais erógena no próprio corpo na interna do braço. Nossa, mas no braço você sente... Sim, Só atrás do joelho. descobre Atrás do se- joelho, gente. Quem diria? Mas pra ela, era algo magnífico tocar atrás do joelho. E como que ela descobriu isso? Então, aqui a gente precisa desmistificar também essa questão da masturbação, do parceiro, de conseguir perceber que isso é uma necessidade, né? Não só da mulher, né? Do homem também, para um autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai gerar benefícios para o casal, né, na sequência. Aqui vem a necessidade, aqui já entra numa polêmica que eu só vou citar, da necessidade, muitas vezes, de uma educação sexual nas escolas, né? Que as pessoas isso aí. acham... Sim. Nossa, como assim? As pessoas confundem achando que a gente vai ensinar a criança ou adolescente a fazer... Né? Isso não é exposição precoce à sexualidade, né? Você ensinar de Isso. maneira correta, respeitar, né, Sim, o corpo exatamente. alheio, conhecer seu próprio corpo. Exatamente. Isso eu acho que é o que muitas vezes limita e acaba com a vida sexual durante toda uma vida, né, Exatamente. gente? Então, a gente vê muito, né, muitas crenças limitantes, enfim, que acabam atrapalhando. E o que eu acho mais bacana é trazer isso pra dentro do consultório, seja do psicólogo, seja do consultório médico, porque existem verdadeiras técnicas que a gente usa, né? De acordo com aquilo que o casal está disposto também, Perfeito. né? A experimentar ou a tentar, porque isso também é uma coisa muito individual, né? E existem técnicas, por exemplo, para fazer sexo anal de maneira mais agradável, Perfeito. né? Para você... Existe um tabu, uma pergunta. Pergunta-me. Que se no sexo anal é o certo abrir a boca também. Abrir a boca. Eu vi que tinham muitas meninas perguntando isso no TikTok. Viralizou esse Viralizou conteúdo, não isso sei no se você TikTok. viu, E Eu não cheguei a olhar, essa pra mim tem é nova. relação uma coisa com a outra. Vamos lá. Então, né? Eu nunca tinha ouvido essa colocação, aqui, ó. gente. No TikTok. Nunca tinha ouvido essa colocação, não. Eu acho que viralizou, eu não sei se não foi numa pauta até com a Kátia Damasceno, algo, né? Que ela é super engraçada e tal. Gente, então, aqui também é uma coisa que não é científica, tá? Eu costumo pontuar algumas etapas
que a gente precisa ter ali iniciais para daí ter a questão do sexo anal, a questão da penetração. Então, nós temos algumas coisas prévias antes da penetração. Mas eu confesso que eu abrir a boca não sei. Não tem nada a ver, gente. Na hora você não vai lembrar muito de abrir a boca, não. Então, eu não testei. Essa não posso te dizer. Mas assim, isso não é é uma questão científico. fisiológica, por exemplo, na hora que abrisse a boca, abria outras coisas também? Não faz sentido, não gente. faz sentido, Não não. faz sentido, Médico não. ginecologista diz que Não não. faz sentido, Não, não. porque né, não tá necessariamente ligado, mas É o existiu. buraco errado, né, Isso. gente? Tem que ir devagar. Isso, viralizou essa questão do abrir a boca e tal, mas assim, né? Não faz Não é. sentido. Não. Então a gente tá... Dá pra não fazer faz o também. teste, né? Não faz mal. Se quiser abrir a boca, Quer abrir a abre, perna, em quer abrir a abre, quem embaixo. sabe seja até um fetiche ali da pessoa ver, Isso né? aí. Sei lá. Mas assim, Mas- mal não vai fazer. Mas eu não sei se na hora lá você vai lembrar muito de abrir a boca também. Então tem esses detalhes É ali. isso aí. A minha dica é, faça o teste. Faça. Faça de uma vez abrindo a boca e a outra vez não abrindo pra ver se dá diferença. Qual que é melhor? né? Exatamente, Só exatamente. continuando a nossa pauta, vocês estavam falando sobre masturbação feminina e o quanto é importante pra mulher se conhecer. Queria falar um pouquinho sobre a masturbação masculina. Foi uma pergunta que as seguidoras Sim. fizeram. É sobre pornografia. Existem homens que são viciados em pornografia e como isso afeta o relacionamento. É realmente um vício, né? Gente, então assim, ó, isso é um problema que a gente está enfrentando. Inclusive, né, nos congressos de sexualidade tem sido tema de grande discussão. O primeiro motivo é porque é uma exposição muito precoce à pornografia. E o segundo problema é que a pornografia está na palma das mãos. E a pornografia, ela na maioria das vezes, ela não mostra uma sexualidade real, Perfeito. tá? E isso pode levar a dois principais distúrbios. Um é os homens não conseguirem ter relação sexual, não conseguirem ter uma ereção, porque o que ele tem de parâmetro de sexualidade quando ele olha um vídeo pornográfico não é o que ele vê quando ele tem um relacionamento real, né? Seja um relacionamento homo ou heteroafetivo, independente disso. Então ele não consegue ter uma ereção. Se imagine que as pessoas veem tanta pornografia e não conseguem ter relação sexual. Primeiro distúrbio gravíssimo, difícil de tratar, porque esse vício, né, em pornografia ou na masturbação, isso ocupa um espaço muito grande na vida das pessoas, porque a qualquer momento você tem acesso. E o outro grande problema são pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem Entendi, inclusive. ter relacionamentos com pessoas, não podem estar aqui conversando com uma mulher bonita num sentido, né? Tô aqui conversando no trabalho, porque tem que correr pro banheiro se masturbar. Então a gente tem esses dois extremos. E isso é extremamente preocupante, porque como que a gente vai fazer para limitar esse acesso, né? Outra, isso como outros vícios tem uma liberação dopaminérgica absurda. Então Rápida, né? a pessoa fica realmente viciada. E aí entra o que a Carla falou. A educação sexual tem que ser assim, desde a infância, na verdade, ela tem que vir. Porque você não dá acesso para essas crianças ou não dá modelos que não são reais. Então, você só vê mulher que tem um corpo não real. Então, quando você é mulher e vai ter uma relação, putz, mas eu não sou bonita igual a fulana do vídeo que era super Atriz. bonita, não tinha, era atriz. Sim. Ou o sexo era super uau. E o meu sexo é um papai e mamãe. Será que o meu parceiro tá satisfeito? Então, gente, essa saída da realidade tem causado grandes transtornos aí e que depois necessitam de uma equipe multidisciplinar, inclusive uso de medicações em muitos casos, seja para tentar ajudar nessa questão ejaculatória, seja realmente para diminuir a produção hormonal, porque essas pessoas não conseguem existir sem pensar em sexo, né, sem ser um perigo para a sociedade aí. Então, Eu queria emendar duas outras perguntas, essa mesma pergunta aí também. Quero Depois saber eu quero se... também dar um adendo aqui. né? Vai anotando então, senão Tá. não vou deixar Pega uma caneta. Mas duas questões. A Milena comentou que é uma pergunta mais dos homens na questão da masturbação por meio ali da pornografia. Mas isso é uma exclusividade dos homens? As mulheres acabam também... não, vamos pode dizer, também. Claro. Ele é independente de gênero aí, né, gente? É mais comum nos homens, acredito eu. Mas hoje o acesso... É mais falado. O homem tem uma liberdade a mais de falar sobre isso. Então, por exemplo, é muito comum
que o homem vá procurar no consultório porque ele está com um vício em pornografia. A mulher, ela não vai me dizer que ela está com um vício em pornografia. Porque o homem, até porque a ereção dele é visível. Então, se ele Isso. tiver uma ereção na minha frente, você vai falar, pô, como assim, né? Isso. O cara tá de roupa, tá aqui falando comigo desse jeito. A mulher, ela pode estar até pensando, mas ninguém vai Exatamente. enxergar dentro da cabeça dela, né? Ela não sofre esse E aquela constrangimento. questão assim, né, gente? O homem, desde muito pequeno, ele é, infelizmente, incentivado a. Tem, né? Se você vai ver questão de antigamente, na época da Playboy, tinha pais que compravam a Playboy pro filho, né? Sim. Não tinha essa liberdade ali das redes sociais, né? E de vídeos ali, de sites. Então, era muito feito isso. Ou eu escutava casos de pai que alugava o filme para que o filho assistisse, para que ele aprendesse. A menina, Deus me livre, vai ver alguma coisa assim, né? Só fazendo um adendo com a fala da Annelise, da questão da educação sexual desde cedo. Tem uma frase que eu sempre utilizo, até com pais, né? Pais, mães de crianças, que é muito mais válido você falar sobre sexualidade com a tua criança 5 anos adiantado do que 5 minutos atrasado. Sim. Porque os 5 minutos atrasado, gente, às vezes, né, não dá mais tempo de fazer muita coisa. Os 5 anos adiantado, claro, né, falar com uma situação condizente à idade, né, obviamente, mas a criança, ela não vai apresentar lá no futuro possíveis tabus, situações ali de possibilidades, muitas vezes, de disfunção Elas sexual por ficam uma mais falta. suscetíveis, inclusive abuso sexual, Abuso sexual. crianças que não têm educação Isso. sexual. Por isso, 5 minutos Porque elas atrasado. não entendem. 5 minutos atrasado se refere a uma questão de abuso, porque ela não sabe o que é, o que pode ser permitido e o que não pode ser permitido, né? Junto com a fala da doutora, essa questão que a gente vê muito na questão desse vício de pornografia, o que acontece? Quando o homem está vinculando a questão masturbatória, a mulher também, né? Mas é mais um assunto mais debatido no universo masculino. Quando ele está vinculando essa questão masturbatória com o vídeo pornô, que está gerando essa liberação dopaminérgica, o que acontece? Então, ele está apresentando essa masturbação, vamos colocar ali, sei lá, todos os dias, 2 vezes no dia. Eu atendi casos que a pessoa tinha que deixar de trabalhar, porque era 10 vezes no dia. Então, assim, era uma coisa absurda. Então, o que acontece? A pessoa está se adaptando tanto à imagem, a esse vídeo, a uma coisa que uma doutora falou que é irreal, e a um outro detalhe que a gente precisa se atentar. Ele está acostumando muito com a pressão que ele utiliza na própria mão, com o movimento que ele utiliza, com a rapidez ali, com a desenvoltura da mão dele, e não do órgão da parceira. Então, o que acontece? Como ele se adaptou e viciou, entre aspas, né, nessa condição associada à pornografia, à masturbação e ao toque dele, e chegou num momento que é tão intenso, quando ele vai fazer uma relação sexual, a pegada, a movimentação é diferente e ele não consegue, muitas vezes, ter a questão do orgasmo e da ejaculação. E aqui vem o quê? Ejaculação precoce, ou ejaculação tardia, ou a perda de ereção durante o ato sexual. Por quê? Porque ele não consegue chegar. Ele não consegue chegar. E ele tá ali. E ele tá 15 minutos, ele tá 20 minutos, ele tá meia hora, ele tá 2 horas. E aí? E aí que não dá? E aí que machuca? E aí que não... E aí ele perde a ereção. E aí, nesse momento, muitas vezes ele não consegue perceber que o que está acontecendo? O problema dele é pontual. Ele está tendo esse problema devido a uma situação que ele se acostumou com aquela movimentação. Então, o que a gente tem que trabalhar? Aquela movimentação, diminuir essa frequência e aumentar a situação ali da relação do casal. Certo. E aqui, muitas vezes, caberia uma terapia de casal, que neste caso, muitas vezes, a mulher se sente extremamente insegura, porque ela sabe que na masturbação ele consegue, mas comigo ele não consegue. Ela então, pode o problema achar sou culpada. Eu. Sim. E o problema não é ela. O problema não é ela. Ele precisa reconhecer e entender nessa educação sexual que ele está excedendo uma situação e por exceder essa situação ele está sendo faltante em outra. E acho que assim, né, gente, também não botar esses são casos extremos que a gente falou de masturbação, mas masturbação é sim saudável. Super. Tá? Na medida Mulheres certa, na medida certa, saudável. com o estímulo correto, né? Inclusive as mulheres também devem se masturbar, né? A mulher tem mais vergonha, mas a masturbação, ela é super benéfica num sentido de autoconhecimento mesmo. Como que eu gosto? Eu gosto que, né, como é que eu gosto que pegue no meu clitóris? Eu gosto com sextoy ou não? Eu gosto que
que toque minha mama na hora da relação ou não? Então, como tudo que é bom na vida, gente, precisa de dedicação. Então, assim, desejo sexual feminino é uma coisa difícil, né? Ele não é dependente de um fator só. Então, você precisa estar descansada, você precisa estar se sentindo amada, você precisa estar se sentindo bonita. Então, a questão do desejo sexual feminino, ele é complexo. Sim. E eu falo para as mulheres, assim, que às vezes você tá com o teu dia tão corrido, você, né, tá estressada, tem filho, tem trabalho, nanana. Você dedicou algum momento do teu dia para pensar em sexo? Você imaginou aquele dia com o teu marido, putz, hoje vai ser legal, vou chegar em casa, vou tomar um vinho, vou ganhar uma massagem. Então, às vezes, até uma técnica que a gente usa, Sim. né, é criar o dia do encontro na semana. É aquele dia que você vai ficar bonita, você vai se arrumar, vai ficar cheirosa. Teu marido também vai te convidar, vai levar para um lugar legal ou vai ficar em casa. Mas criar realmente esse momento intencional para você pensar em sexo. Porque na vida nada que é super bom exige zero dedicação. Exatamente. Então, pra ser legal, é uma dedicação e uma dedicação do casal. E até aquela coisa assim, né? Complementando, Annelise. E você não vai ficar super bom se você não praticar. Exatamente. Sim, assim como então, tudo na vida, exatamente. né? Musculação, por Exato. exemplo. Isso aí, boa, É a gostei prova da viva analogia. disso. Exatamente. Musculação sem roupa, Isso aí. na horizontal. Isso aí. Exatamente. E aí vocês comentaram também todas essas questões, muitas vezes até essa diferença, muitas vezes de tempo de relacionamento, acaba perdendo a libido, né? Como encontrar essa libido depois de um certo tempo? Tem algumas técnicas, assim, mais recomendadas por vocês? Então, a Milena até tinha feito uma pergunta aqui antes da gente começar o podcast, que é com relação à testosterona. Da mulher. Né? Na mulher. Então, vamos lá. A gente sabe, como eu falei, o libido, o desejo sexual feminino, ele é multifatorial, né? E o grande hormônio da mulher não é a testosterona, né? O grande hormônio na mulher é o estrogênio. Tanto que na primeira fase do ciclo, que é logo ali que a gente menstrua, o nosso desejo sexual é muito melhor. A gente tá mais disposta, a gente tem orgasmo com mais facilidade, a gente tá mais receptiva à relação sexual, porque o estrogênio, ele realmente tá subindo, né, até o momento da ovulação. Então, o nosso hormônio do desejo, na verdade, é o estrogênio. A testosterona pode interferir? A resposta é sim, tá? Mas normalmente em mulheres que já estão próximas da menopausa. Então, aquelas mulheres que já estão, né, com a diminuição na produção de estrogênio, podem também necessitar de uma reposição de testosterona para melhorar o desejo. E em caso de mulheres jovens que tomam anticoncepcional, tem essa questão de baixar a libido por causa do anticoncepcional? Isso existe? Existe sim, tá? Basicamente, quando a gente toma pílula, existe um bloqueio da função ovariana. Então, o ovário, ele para de produzir hormônio, porque a pílula diz assim, o hormônio tá ok aqui, não precisa produzir mais, tá? E o que acontece? A gente não tem período fértil, como as pessoas pensam quando a gente tem, né, usa uma pílula anticoncepcional. E isso pode sim afetar o desejo sexual, seja por diminuição da testosterona livre, como pela própria ausência de flutuação hormonal durante o ciclo. Isso não quer dizer que se eu começar a repor testosterona nessa paciente jovem, o desejo dela sexual vai melhorar. Entenderam? Então, essa prescrição meio que indiscriminada de testosterona, ela de certa forma ela é enganosa. Para as mulheres. Então, para as mulheres, no né? caso dos e não tô homens... falando reposição de testosterona quando necessário também. E também prescrevemos para mulheres quando existe uma indicação. Na perimenopausa, eu falo que às vezes ela é cereja do bolo. Melhorou tudo com a reposição hormonal. Mas ainda o desejo não tá legal. Aí sim a gente entra com a testosterona e ela brilha e ajuda no desejo. Por volta de quantos anos que a mulher geralmente faz essa reposição? Então, depende, né? Vai depender da idade que ela entrar na menopausa. A menopausa, de maneira geral, acontece entre mais ou menos 45 e 50 anos. Mas a gente tem menopausas precoces, inclusive em mulheres de 30 e poucos anos. Então, isso vai depender de caso a caso. Mas a testosterona não vai salvar a sua vida sexual numa idade jovem, né? E não é só o anticoncepcional que diminui desejo sexual, tá, gente? O uso de antidepressivos, antihipertensivos, mesmo remédios para tireoide, podem diminuir o desejo sexual. Então, durante uma conversa, né, com o teu médico ou com o teu terapeuta, todas essas questões serão abordadas. Porque a gente tem, além de pílula para prevenir gravidez,
né? Sim. A gente tem antidepressivos que diminuem menos o desejo sexual. Perfeito. Então, esse ajuste de medicação também faz parte, porque não é mentira, a medicação pode sim baixar o desejo sexual feminino, tá? Fugindo um pouco da parte de medicação, mas entrando mais ou menos nessa vibe aí da regulação dos hormônios, eu vejo que tem algumas opções, né, naturais, digamos assim. O pessoal fala da Maca peruana, maca por peruana, exemplo, isso. tomei por bastante tempo. Isso pode E influenciar? não só pra isso, mas é que a libido não é só a parte sexual, mas é a vida, não é não? Que Além você disso- estando bem, né, Carla? Sim. É aquilo que a gente tudo. falou. Você estando bem, a parte sexual, ela é uma consequência também, né? Sim. Porque a gente tem, como eu falei, né, dos pilares ali da vida, tá tudo dando certo, meu trabalho tá legal, minha família tá ok, Tô treinando tendo na lazer, academia. tô treinando, tô viajando, tô feliz lá com a minha parceria. Isso também vai fazer com que o teu desejo melhore, porque o restante está em ordem, né? Então- E aquilo que a gente pontuou antes a respeito de sexualidade, não só do sexo. Então, se todos esses pilares aqui estão em ordem, automaticamente vai influenciar numa melhoria da minha sexualidade também, né? As medicações, por exemplo, maca peruana, né? É uma suplementação que ela pode ser usada, mas ela não tem um nível alto de evidência de melhora. Muitas pacientes usam, acabam sentindo uma melhora, assim como, por exemplo, o Tribulus, né? Que a gente usa também para isso sim para pacientes jovens. Inclusive tem um estudo agora em fase 3 que parece que aumentou ali ai, Jesus. Na artéria clitoriana ali, aumentou o fluxo na artéria clitoriana. Isso poderia aumentar, né, a melhora da função sexual depois de 6 semanas de uso. Não é um estudo conclusivo, a gente já usa assim off-label, mas a gente sabe que não existe Viagra feminino, tá? A verdade é essa. Gostaríamos que existisse, mas não existe uma medicação que a gente, até o momento, tem a comprovação científica que vai melhorar o desejo sexual hipoativo, a não ser a testosterona no climatério e menopausa, tá? Existe um remédio. O quê? É a bolsa da Louis Vuitton. Ah, que mulher Uma que não bolsa gosta da Louis disso. Vuitton, Mas é ela verdade. aumenta a libido. Claro, isso tá Esse- aí, ó. esse é comprovado. Agradar a mulher, isso aí. É, o dia a dia, o cafezinho da manhã na cama. Olha lá, se meu marido estiver me escutando, ó, eu ia gostar de uma bolsa da Louis Vuitton. Por que não? Eu lá. Sem contar, né, Annelise, essa questão que você falou da Tribulus, né, da maca peruana e tal. Como não tem ainda, né, os estudos conclusivos a respeito, existe também a possibilidade da questão de um efeito placebo, né? Com certeza. Então, eu Sim. estou usando, então Acredito por isso muito eu, nisso. né, nossa, eu percebi. Quanto tempo você está usando? Eu tô usando há 3 dias, Não, nem chegou. Talvez Não. nem deu tempo, né? né? Melhorou muito. Se o teu psicológico tá dando certo. Então, assim, existe a possibilidade também da gente verificar ali. Claro que você não vai falar pra paciente, Claro. né? Olha, um placebão ali, né? Tá feliz. Mas a gente precisa também evidenciar essa situação, né? E como o estresse, gente, hoje é um fator muito determinante, né? Seja aí no desejo sexual hipoativo, na falta de libido, seja masculino ou feminino, o que a gente tem ouvido muito, com bons níveis de evidência científica, é prática de mindfulness, tá? Então, Perfeito. isso vamos assim... traduzir, vamos traduzir pra Vamos galera. lá, aí. vamos lá. Perfeito. Carla vai poder falar um Prática pouquinho Tem melhor. um Prática do livro. Mindfulness. Isso, tem um livro, gente, que eu sou péssima pra lembrar o nome. Eu devo ter até com a foto dele ali no meu celular. Que eu falo que esse livro, até eu postei, ele muda vidas. Porque ele vai te passando técnicas para que você consiga ali se atentar, né, numa questão mais do aqui e agora. Então, assim, é uma situação que reduz níveis de estresse e vai te gerando melhorias. Vou postar depois desse livro. É autoconhecimento, autoconsciência, é você estar no presente. Acho que também tirar essa ansiedade Sim. de antecipação. Isso. Então, as técnicas de mindfulness, que é basicamente técnicas de meditação. De meditação. Tá? Olha que legal. Existe toda uma Maravilhoso. sequência pra você fazer. A gente pode indicar os livros. Sim. Eu também tenho ali no celular alguns que eu gosto bastante. Mas são técnicas que efetivamente funcionam, Sim. tá? Comprovadas. E comprovadamente, né? Cientificamente comprovado que ela tem uma melhoria. E é basicamente no Sim. aqui e agora. Isso né? funciona muito bem. Eu brinco com a minha mulher sempre. Quando eu preciso falar uma coisa muito séria com ela, eu falo,
presta atenção agora. Mindfulness. Isso aí, você pode falar pra ela, viu? Eu Olha, falo, e ela fala pra mim também, porque é exatamente esse momento. Assim, agora você deixa o celular, vira pro outro lado e olha olho no olho e conversa naquele momento presente ali, né? Então, E tem um livro que eu coloco ele como, não diria coadjuvante, porque eu coloco ele no mesmo nível de importância, que é um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso, Brené Brown. Maravilhoso. Apavora, é. Você olha pra ele, podemos você deixar na lê, descrição essa Isso. referência aí. você lê a capa, você pensa, será? Tá parecendo aqui uma autoajuda e tal. Gente, colocar os dois juntos ali é o combo perfeito pro teu ano, pra tua vida, porque gera uma mudança de pensamento. A gente, né, a De gente tá lá, mindset mesmo, de mindset, exatamente. Então você muda o teu mindset. É impecável, os dois. Então, eu falo assim, leia, eu sugiro primeiro A Coragem de Ser Que Imperfeito. inclusive tem uma palestra no YouTube ou no TED Talk, você coloca ali no YouTube e você consegue escutar. Perfeito. Que é maravilhoso. Eu oriento ele antes, porque eu acho ele mais tranquilo de ler. Eu acho ele mais ok. E a frase Né? que ela diz, que eu acho que é muito icônica dela, né? Que é uma frase que me marcou muito, é que a perfeição atrai, mas a imperfeição conecta. Sim. Então, você tentar não ser perfeito o tempo todo, porque, gente, Isso é aliviante, gente. isso aí torna a tua maravilhoso. vida leve, é isso que eu Exatamente. falo. Tá tudo E ela bem. fala, às vezes você tá 20%, então teu marido naquele momento, ele tem que dar os outros 80%. E tem dias que você tá aos 100%, o outro tá 0%, tudo bem, mas isso tem que ser conversado, isso precisa existir uma sintonia naquele casal, naquela parceria, para isso ser entendido e comunicado. Se você não tá entendendo que eu tô nos meus 20, você chega e diz assim, viu, hoje você precisa me dar o teu 80 porque eu não tenho mais nada para dar hoje. Entende? Então eu acho que a sexualidade, o relacionamento e a sexualidade, eu não consigo, apesar de existirem casais que não têm relação e se sentem satisfeitos com isso. Sim. Então acho que é importante também a gente não medir a nossa satisfação, a régua do outro com a tua régua, que é outra Isso. coisa que a gente precisa Não é regra. conversar, entendeu? Porque o que acontece muitas vezes, que eu acho que as queixas assim no consultório são, acho que as mais comuns. O homem acha que quer todo dia e a mulher quer uma vez por mês. Então, tem que chegar num consenso, gente. Então, assim, todo dia pra mim não dá. Mas será que 3 vezes por semana tá legal pra nós dois? Perfeito. Porque existem pessoas que são satisfeitas sem uma vida sexual ativa. Só que será que o parceiro dela sabe disso? Perfeito. Eu coloco isso sempre na clínica, né, desse exemplo, que a gente precisa encontrar um denominador comum. Entre 8 e 80 a 72 possibilidades. Nem o 8 e nem o 80. Porque pra mim é 8, pra ele é 80... Não tá dando aqui, não tá rolando. complementando. Então a gente precisa conversar, até fazendo, né, a questão do comentário. Eu tô 20, meu marido tem que dar os 80. Às vezes ele também tá 20, né, doutora? E aí nesse momento o que a gente faz? A gente se abraça e transforma 40 Isso aí. e dorme. Que é melhor que zero, né? Isso aí. Então assim, 20 E com 20 amanhã? deu 40, tá tudo bem. Amanhã a gente volta, talvez amanhã você ter me dado parte dos teus 20 faz com que amanhã eu esteja com 80. Entende? Então amanhã a gente E ajuste, volta. isso vem também ao ajuste de horário, né? Como a gente hoje tem uma vida muito corrida, estressante, acaba trabalhando, tendo várias funções durante o dia, uma coisa legal, assim, que eu acho que funciona muito bem para alguns casais, é conversar que horas a gente vai ter relação. Porque às vezes à noite, gente, você já cansou, teus filhos vieram na tua cama, deitaram com você deu banho, trabalhou. Você não quer que ninguém fale com Perdeu você. o timing. Perdeu o timing. É aquele momento, né? Não me incomode. Não me incomode. É o meu momento. E de repente você muda essa relação sexual pra depois do almoço ou pra de manhãzinha. Gente, Não, mas é- transforma a vida sexual. Eu ia porque você perguntar tá mais ou menos disposta. essa vibe aí. Se transar com hora marcada funciona bem. Depende. Depende. Ó, sabe pra quem funciona bem? Até agora é uma questão bem importante, voltando no assunto que a gente falou dos casais mais idosos. Os casais mais idosos, o indicativo é que transam de manhã. Olha só. Mas Vamos lá, eles, pra a o- maioria... Mas qual seria o motivo? A questão do levantar, então está descansado. Mais disposto então, de manhã? Está mais É disposto. que tem tempo também, A né? Às vezes a questão pessoa não ali tem um existe, compromisso com o trabalho, isso né? se existe ali ainda, né, doutora, na questão ali do homem, né, mais velho, uma questão de um princípio de ereção, ele vai acontecer mais nesse horário da manhã.
Então, o envolvimento ele vai estar mais ativo nesse momento. Então, para casais idosos, o indicativo, né, gente? Pelo amor de Deus, Isso aí não é regra. É Quem indicativo. gosta de ter relação de manhã, um horário super legal, né? Exatamente. Para as Não tá mães, às vezes, cansado. funciona melhor. Aham. Já é o Não cardio em casa, do dia. meu filho acorda às 5 da manhã. Então, eu tenho Então, aí tem que associar essas situações também. Outra questão, né? Que a pessoa ela gosta da tarde e o marido gosta da parte da noite. O que a gente faz? Então, sempre é tarde, sempre é noite. A gente concilia. Então, né? Agora eu tô, agora eu não tô. Eu acho que o combinado, ele não sai caro e ele dá certo, Gente, né? e o que é interessante, né? Nessa bagagem de conteúdo que a gente está trazendo, às vezes as pessoas nos procuram, né? No consultório para uma terapia de casal e é uma coisinha tão simples. É isso que Mas eu é falo. Na tão maioria das simples. vezes, quando existe uma boa conexão do casal, Exatamente. geralmente são ajustes que é uma finos. questão assim, é só ajustar isso aqui. Nossa, mas como eu não percebi? Por quê? Porque tá faltando ou a comunicação ou a interpretação. Então, aqui é uma situação que a gente... Aí eu brinco, né? Naquela tríade ali da psicóloga, sexóloga, né? Com o casal, a gente consegue se reconectar porque tem alguém que tá de fora, então não tá envolvido emocionalmente, que consegue perceber, às vezes, uma comunicação que é muito evidente, mas que eles acabam não notando pela questão do vínculo emocional, Da do rotina estresse, mesmo. da Sim, rotina. sim, sim. Eu tô com raiva de você, então eu não quero entender o que você tá me falando. E ali, na questão da terapia, isso acaba ficando evidenciado, daí tem o apontamento, né? Falando, o que você entendeu diante do que o Fábio pontuou? Qual foi a tua interpretação diante do que ele disse? Não, porque ele disse que eu sou isso. Em que momento ele disse isso? Aí gera o... Ô, cara, o clima esquenta entre vocês, muitas vezes, lá se percebe que o casal lá na tua frente acaba trazendo umas coisas que estavam lá no fundinho, assim. Nossa, eu ouvi relatos de... vem um exemplo de caso. Da pessoa que falou, porque você me traiu, porque você me traiu. Ele, mas quando eu te traí? Você me traiu. Quando? Eu não entendo de onde que você tirou isso. Há 20 anos atrás. Nossa. Tal dia, e ele não sabia que ela tinha conhecimento disso. Tal dia, você me deixou em casa, você saiu com a fulana e a ciclana, você foi num baile com elas e eu fiquei em casa te esperando. Não era nenhuma Como? traição necessariamente de relacionamento? Ela não sabia. Assim, houve, né? Houve uma... A traição... Traição de confiança. Traição de sim. confiança, Aham. né? E aí ele olhou pra mim e ele falou assim... Eu não tinha ideia que ela sabia disso. 20 anos Meu, guardando 20 aquilo. Essa pessoa é boa pra guardar E segredo, aí hein? é uma... Só que imagina o sofrimento. Não, sofreu 20 anos de 10. 20 sofrimento. anos, gente. Aham. São Nossa. 20 anos Por uma coisa que tão surgiu pequena. ali. Então, assim, e esquenta. Tem coisas que eu falo que a gente tem que fechar a sala, a recepção e torcer pra ninguém passar no corredor, porque às vezes daí a gente tem que, olha, calma, Baixar os ânimos. calma, respira. Tem uma técnica que a gente usa na terapia de casal que a gente chama de porta corrediça. Já ouviram falar da Não, da não. porta corrediça? O que seria a porta corrediça? Então, a porta corrediça é uma porta que você não escancara e deixa aberta e você não tranca com tudo. Você vai ter que fazer um movimento suave para que ela feche ou abre. Essa porta corrediça é assim. Quando o casal, lá na casa deles, está num estado muito agitado, que você percebe que não vai ter como manter a conversa, porque aqui pode existir uma consequência muito destrutiva, você utiliza essa técnica como... Milena, nós somos um casal agora. Milena, neste momento, eu estou muito alterada e eu não estou me sentindo apta para que a gente continue essa conversa. Eu preciso de uns minutos. Perfeito. Eu me retiro, eu respiro, eu mudo meu mindset, vou lá, faço uma técnica meditativa, faço uma oração, sei lá o que eu faço, analiso a situação que a gente está debatendo, estou bem. Voltei. Nunca saia de casa no meio dessa técnica, né? Então, assim, é naquele Nossa, momento. mãe. É naquele Aí. momento. E não é uma situação que vai durar 3 dias. É uma situação de minutos. Então, assim, eu preciso de 15, eu preciso de 20, 30 minutos. Milena, agora eu estou me sentindo apta. Podemos retomar o assunto? Nossa, isso é ótimo, porque de cabeça quente, às vezes os casais acabam falando coisas que... E aqui vem um outro parâmetro de sessão, de casal, de atendimento, que a pessoa veio para o atendimento, porque no momento da raiva, ela olhou para ele e falou assim, eu não admiro mais você. E por que ela disse isso? Para um homem... Exato. Mas por que ela Nossa. disse isso? Porque ela sabia que aqui era o calcanhar de Aquiles dele. Ela sabia que se ela falasse isso, ela ofenderia ele. Ela admira ele, mas naquele momento eu quero Ferir. te É a judiar. arma secreta, a Eu criptonita. quero... Aqui caberia a porta corrediça.
Antes da fala. Então ela disse isso, então vieram pra terapia por quê? Porque na cabeça dele, se tu não me admira, o que a gente tá fazendo? Mas era o momento da raiva, foi um momento ali que eu não sabia o que dizer. Mas você disse. Então você pensa. Então você você pensa. exatamente. Palavra Então você falada não volta mais, né? Você precisa pensar antes de falar, porque na hora da raiva eu vou querer te ofender, eu vou querer te massacrar. Isso é nosso, gente, isso é do ser humano. Usando um link aí. Você, quando finge um orgasmo, você tá sinalizando pra outro Exato. lado. Tá tudo legal, eu tô adorando. Exatamente. E você tá odiando aquilo. Exatamente. Aí você não fala pro teu parceiro. E o parceiro, por outro lado, não pode se ofender na hora que você diz, viu? Não é por nada, mas tô eu não gostando. curto. Eu Tipo não assim, gosto não dessa é pressão, você que desse não toque. gosta. Exato. Não gosto. Exato. Né? Exatamente. Assim como práticas, às vezes, não habituais, né? Casais que, inclusive, têm técnicas aí de sadomasoquismo, enfim. Existe toda uma regra pra você, né? Sim. Fazer com segurança e tudo mais. Sim. Até pra que você bote o teu limite, né? E eu acho que o Exatamente. limite, ele é importante nas pequenas coisas. Se você Exatamente. bota um limite desde o início da tua relação Exatamente. sexual, o tipo, viu, isso eu não curto mesmo. Não adianta você querer fazer, não é você fazendo que eu não gosto, você não gosta. E a Não pessoa faz nenhum. entender, Aí tá entra nos ok, fetiches gente. também, né? Isso, e eu ia entrar agora. E nesse caso, caberia a fala assim, isso aqui eu nunca experimentei, eu posso tentar, eu posso experimentar. Isso aqui, eu gosto. Isso aqui, eu não consigo. Eu não quero. E aqui a gente entra muitas vezes, né, nessa questão, já tive atendimentos assim, que fogem à área do fetiche e entram numa parafilia. Ah, sim. Então, por exemplo, o que seria isso, né? Uma parafilia já chegaria numa ordem de transtorno que gera prejuízos para a pessoa ou para a pessoa que está envolvida. Então, eu atendi um caso de uma senhora, não foi atendimento de casal, não vou falar qual era a parafilia, mas era uma parafilia extremamente complexa e o marido exigia que ela submetesse àquilo. E ela falou assim, ela chorando, falou, Carla, eu preciso fazer, porque ele é meu marido. Eu falei, não, o seu marido tem uma parafilia, ele precisa se tratar. Então aqui vem a questão, até aqui eu vou, passou disso aqui, eu não permito que você faça isso comigo, porque aqui é o meu corpo, é a minha liberdade. As e aqui a mulheres, gente às já vezes, entra... tem isso de, ele é meu marido, eu preciso, porque se eu não fizer, ele vai fazer com outra. Mas pera lá, como assim? Que tipo de relação você está tendo aqui para se sujeitar a certa situação para que ele não tenha outra? Aqui já não é um relacionamento saudável. E aqui a gente ligaria sinais de alerta até para atendimento de casal, porque as pessoas confundem, né, doutora? Às vezes assim, vou fazer atendimento de casal porque vai salvar o casamento. Muitas vezes a terapia de casal ela serve para terminarmos um relacionamento, mas de uma forma mais saudável. Então assim, não é predicativo de vamos restaurar a vida e agora, a partir de agora, a gente vai... Não necessariamente. Então, algumas situações aqui, como esse caso que eu dei o exemplo, se ele não aceitasse que ela não se permitiria a essa situação degradante, aqui talvez seria um indicativo de término, porque ele não respeita os limites que ela apresenta. Com certeza. E eu falo assim, né? Isso é tão engraçado porque tem pessoas que dizem, nossa, eu tenho um fetiche há anos e eu tenho vergonha de dizer pro meu marido. Talvez o fetiche dele seja o mesmo que o teu. Exatamente. E vocês não saibam, só estão perdendo tempo. Olha que Aí tem que interessante. descobrir. Né? Eu fiz essa técnica esses dias com um casal no atendimento, e aí eles estavam naquela questão do desejo sexual hipoativo e tal, e aí eu pontuei de tarefa de casa, não gosto de usar, mas com casais a gente utiliza muito. Sim. Assim, então na próxima vocês me trazem, se não for incômodo, ou comentem entre vocês, quais são as possibilidades de fetiches que vocês apresentam. Vieram na semana seguinte os dois faceirinhos. Né, o que aconteceu? O fetiche era o mesmo. Quantos anos de vida sexual feliz? Sobre isso. Gente, como assim? É o mesmo. E aí ele com um sorrisão de orelha a orelha, ela falei, então ok, então está tudo bem, né? É um problema a menos. E aí a pergunta que o Fábio fez ali, gente, pode relação sexual com hora marcada? Não é o ideal, mas às vezes a gente precisa. Até pra conclusão do fetiche ali. Entendeu? Eu achei que já tinha esquecido da minha Às pergunta. vezes Já não. foi uma- É isso que você falou, assim, né? Vale marcar hora? Se de repente é um momento pra você se arrumar, ou é um momento pra realizar um fetiche, ou você tá restabelecendo um relacionamento mesmo, né? Pra se tornar mais natural com o tempo, é válido, né? E nessa questão dos fetiches, gente, tem algumas pessoas que a gente pergunta e a pessoa fala assim, eu não tenho, não, nenhum. Aí tem um livro que eu indico, sebo acadêmico, ó, fazendo propaganda, R$10. É um livro chamado Kama Sutra do século XXI. E ele tem historinhas
sobre possibilidades de fetiches. E aí dentro tem as historinhas e tem as figurinhas. E aí você vai lendo, tem umas que você lê e fala assim... Ai, Não é pra mim. Não. Aí tem outras que você lê e fala assim... Talvez. Quem sabe? Interessante. Aí tem outras que você lê e você fala... Nossa, essa daqui acho que vai. E aí eu oriento Olha. muitas vezes os casais a lerem juntos. O Kama O Sutra livro do... Kama Sutra do século XXI. Ele é um livro com uma capa preta, ele está emprestado. Quando me devolverem, eu te mando uma foto. Não vou postar. Mas, porque tem as cenas já na capa e tal. Mas ele é bem bacana, porque são historinhas básicas, mas que vai gerando esse... Didáticas. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, mas a terapia também serve para aumentar repertório sexual, gente. Sim. Entendeu? Então, uma das funções da terapia, muitas vezes, no casal, porque o motivo que as pessoas procuram terapia, ele é distinto, né? Exatamente. Então, algumas pessoas querem restaurar o relacionamento, outras pessoas querem ampliar mesmo o repertório sexual. E isso, ele pode ser guiado através de um profissional, né? Exatamente. Então, eu acho que isso também é bacana pra quem tá buscando. Muito. Às vezes, né? Ah, eu quero, mas minha esposa às vezes não se sente confortável. Vamos pra um ambiente seguro, onde a gente vai ensinar, né? Então, até aqui você pode ir, isso pra mim tá ok. Como que eu faço pra tentar isso? É uma mediação que vocês uma acabam mediação. fazendo, E né? você vai desmistificando muita coisa também, né? E junto com essa questão de as procuras são as mais variadas possíveis. Gente, de procura de pessoas que chegam com 30 anos e olham e falam assim... Eu não sei se eu sou hétero. Não sei. Uma vida inteira, praticamente, e Eu não não tem sei. certeza da sua... Da E a sexualidade. sexualidade ela é muito fluida, né? Sim. Então, assim, temos um contexto atualizado de uma sexualidade fluida, né? E não aquela questão Quadrada, né? quadrada. Então, assim, eu não sei, Carla, eu não sei mais se eu sou hétero. Você não sabe mais? Não, eu não sei mais. E a gente vai desvendando. E muitas vezes, ali nessa comunicação, ele é sim. Só que ele teve uma curiosidade a respeito de uma situação que não configura-se uma situação homossexual. Mas na cabeça dele, será? O que será? O que será que eu sou? E isso muitas vezes, em função até cultural, familiar, gera uma angústia na pessoa, né? E aí você questiona, mas se você não é, qual é o problema? E a pessoa olha e fala, eu não sei, eu acho que não é um problema. E aí a pessoa vai conseguindo se redescobrir. Entende? Caramba, Olha. é uma profissão que vocês duas exercem linda, aí, que é linda. É sensacional. libertadora. Eu ainda não tenho especialidade em sexualidade humana, mas estou querendo fazer, porque é realmente um universo, gente, hoje, que a gente vê que cada vez mais tá em voga. As pessoas, né, não tem mais tanta vergonha, as pessoas Sim. buscam. E uma curiosidade que a Carla falou até aqui no começo do podcast, e que eu não sabia, mas quando eu fui no Congresso de Sexualidade, todo mundo falava sobre isso, que, por coincidência, os homens procuram muito mais o profissional, né, a sexóloga, do que a mulher. Eu achava que seria ao contrário. As mulheres têm vergonha, acho, de falar pro marido. Mas os maridos procuram de olha que maneira... interessante nessa procura. Eu já tive uma procura de uma mulher. Tanto que eu falei assim, nossa, ela me odiou. E ela não me odiou, porque depois eu descobri que ela me indicou todas as amigas, né? Foi que ela chegou num ponto de falar sobre a sexualidade dela, que ela olhou pra mim e ela falou assim, Carla, eu não vou mais vir. Aí eu falei, tudo bem, é um direito seu, mas por quê? Eu não consigo. E nesse momento ela caiu no choro. Eu falei, Flana, tá tudo bem. A hora que você quiser, eu estou aqui. Ela falou, eu não consigo. Então, assim, numa limitação, né, num contexto religioso extremo ali, ela falou, eu não tenho condições. Aí eu falei, ela não gostou, talvez ela procure outro profissional, porque cada um, né, a gente tem um feeling ali com o profissional. Tem uns que algumas pessoas me amam e algumas pessoas me odeiam pelo mesmo fator, né? E isso é em todas as profissões. Falei, tomara que ela procure outra pessoa. Não, ela me indicou, assim, um monte de amigas na sequência. Desde pequena a gente é ensinada que é errado. Mulheres, né? É errado, não faça, não vá. Então, assim, é uma situação ali que era extremamente limitante para ela. Eu espero que hoje em dia ela esteja bem, né? Mas é uma situação ali que ela estava travada. E já os homens lá que me procuram e tal, eles pontuam muitas vezes assim, Carla, eu prefiro procurar você por você ser mulher. Aí eu pontuo, mas por quê? Pelo fato de eu ser mulher. Porque na minha cabeça, você sendo mulher, você não vai me julgar. Se eu fosse num homem, eu tenho medo que ele me julgue ou que ele compare. E você eu sei que não vai fazer. Então gera uma tranquilidade a mais. Interessante. Entende? Interessante. Sobre isso de mulheres, tem uma idade certa pra procurar uma ginecologista? É depois
que vira mocinha? Como é que funciona isso? Então, normalmente a primeira consulta do ginecologista deve vir quando surgem os primeiros sinais de maturidade sexual, que seria, na verdade, o aparecimento dos seios, né? Quando você está começando a ver as mudanças no corpo, né? Principalmente se essa mudança vier antes aí dos 8, 9 anos, então mais um motivo para procurar. Mas normalmente a procura vem mesmo depois da primeira menstruação, né? É super legal porque hoje a gente pode orientar. Desde o uso de aplicativos que são informativos, Sim. assim como a gente tem fontes muito ruins de informação, a gente tem fontes super legais. É você explicar, dar tranquilidade para aquela paciente de como que vai funcionar o ciclo menstrual, como que vai ser. Eu tenho o hábito de mostrar com espelho a região íntima dela. Por quê? Olha, Porque que ela vai interessante. entender. Porque é muito difícil, gente. É impressionante. A maioria das pessoas não sabe onde fica um clitóris. O que é bizarro, você ter um clitóris e não saber onde ele fica. Então, nessa consulta, a gente já dá um espelhinho, mostra como que é, mostra como, né, realmente a região vaginal, como que funciona, por onde que sai o sangue. Porque parece que é uma coisa básica, mas muitas meninas não Yeah. sabem. É tudo Que o buraco novidade do pra xixi é molecada, diferente né? do buraco da menstruação. E olha que importante, aqui não só meninas, doutora, aqui eu me assustei e você vai se assustar com o meu relato agora. Uma amiga minha, adulta, me perdoa, fulano, estou falando o seu exemplo. Uma amiga minha, grávida, nós estávamos andando e tal, e eu estava com um coletor menstrual. E eu pontuei pra ela, falei, fulano, eu vou embora, vou, né, trocar e tal. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, meu Deus, mas aí quanto tempo que você tá sem fazer xixi? Aí eu olhei e falei assim, não entendi. E eu realmente não entendi. Ela falou, você não tá com coletor menstrual? Eu falei, tô. Ela falou, mas então como é que você faz xixi? Você faz xixi dentro do copinho? Aí eu olhei, eu ainda não entendi. Abismada. Porque eu fiquei descrente, assim. Aham. Aí eu travei. Aí eu falei, fulana, eu acho que eu não tô entendendo o que você está me perguntando. Porque, gente, ela é casada, com filho, eu realmente não entendi. E aí não foi no sentido, né, pejorativo de olhar pra ela. E ela falou, ué, Carla. E aí ela me chamou de burra. Que burra? Tu tá falando, tu tá com o copinho, como é que você tá fazendo xixi? Aí eu falei, ela me chamou de burra, mas eu não vou devolver. Eu não vou devolver. Aí eu falei, fulana, mas qual a relação do meu xixi com o meu copinho? Com o meu coletor? Ué, Carla, o buraco? Eu Aí falei, que você fulana. foi. Aí eu sentei. Falei, fulana, não é o mesmo buraco, né? Aí eu fui explicando. Aí na hora ela olhou pra mim, daí ela ficou constrangida. Ela olhou, ela, tô brincando, boba. Mas E você você viu, viu, mas ela não estava brincando. Certeza que não. Sim. E aí piora. Porque eu fui contar esse relato depois, porque eu fiquei assim, horrorizada. E eu fico chocada. E eu fui contar esse relato pra uma outra pessoa. E a outra pessoa olhou pra mim e falou assim, mas eu não entendi o que você não entendeu da pergunta dela. Entrou num looping assim. Então vejo, as pessoas não É muito têm comum. E aí essa noção. pessoa que eu contei foi um homem, foi um amigo muito íntimo meu, né? Falei, olha, né? Mas eu não entendi o que você não entendeu. Aí eu olhei e falei, poxa vida! Puxa vida. Pra Então, vocês e verem. mais uma vez mostrando que a mulher ela é mais evoluída do que o homem no sentido do conhecimento, assim, né, também, mas no órgão sexual também, né? Essa Ah, com divisão do órgão certeza. sexual, Sim. ele só a gente falou praticamente 3 divisões ali, a parte do clitóris, que é só a parte praticamente ali só do prazer, xixi e o canal vaginal. Então, E outra É, coisa, bem complexo. gente, a educação sexual aí vem, né? A gente fala de novo. Você começa desde que tua filha é criança. Isso aqui é uma parte especial, por isso que ela é coberta por calcinha. Olha aqui ninguém pode pegar. Aqui é um lugar. Porque se você começa, né, uma vida contando que aquilo é ruim, o que vem? A curiosidade. E a procura por pornografia, por, né, por, digamos, modelos que não são teoricamente adequados. Isso. Então, de acordo com cada idade, você diz assim, por que a mamãe usa sutiã? Para esconder uma parte que é muito íntima, que a mamãe, ninguém pega no peito da mamãe, a não ser que a mamãe deixe. Isso. Então, assim, tudo isso que você vai ensinando, vai construindo um repertório. Não que é sujo, não que é ruim, mas que é especial. Que aquilo é uma coisa que Uma você alerta. só deixa Isso. pessoas muito especiais quando a idade for correta, né? Você tem que ensinar até uma idade que ninguém pode pegar, nem o papai, nem a mamãe. Exatamente. Só em tal momento isso vai acontecer. Quando eu for te dar banho ou quando eu for te limpar. Aí tudo bem. Mas esse repertório durante a vida parece bobagem, mas ele vai construindo uma sexualidade saudável. Ele vai ensinar que não é feio, não é sujo,
Né? Porque se fosse ruim, por que todo mundo faz? Isso. Né? É isso que o adolescente Exatamente. pensa. Sim. Se fosse ruim, Exatamente. por que todo mundo faz? Ninguém engana, né? Exatamente. Ninguém engana. Entenderam? Então, Uma coisa que eu uso sempre nessa questão, né? Se fosse sujo, se fosse feio, por que todo mundo faz? Uma coisa que eu uso como exemplo, aqui entra em outra polêmica, né? Com relação a é pecado, não pode. E aí eu pontuo da nossa possibilidade de ser humano de sentir orgasmos, né? Então, o que eu sempre pontuo? Se fosse um pecado, se fosse algo errado, porque nós não precisamos do orgasmo para procriar, né? Sim. O orgasmo é um benefício que nos foi salve o dado. clitóris, né, Exatamente. gente? Então, assim, se nós não precisamos, né, diferente de alguns animais, né, que precisam ter ali a questão o gato, por exemplo, né, a dor e tal, para ter ali a liberação para ela engravidar, né? A mulher não precisa. Então, se nós não precisamos do orgasmo por uma questão procriativa, por que aquilo nos seria dado, né? Como De uma um forma pecado. tão maravilhosa, mas fosse um pecado. Eu faço uma analogia assim, que seria a mesma coisa de eu ser uma mãe muito milionária e eu fazer um parque de diversões na minha casa pro meu filho e ele está pronto. E aquele parque de diversões ficou pronto, eu chamo ele e falo assim, filho, olha aqui, é o seu parque. E a hora que ele fica feliz, eu olho pra ele e falo assim, mas você não pode brincar. Nossa. Exatamente. Entende? Então, Não faria nos foi- sentido nenhum desistir, né? né? Que tipo de mãe eu seria se eu dei um parque de diversões que ele não pode usar? Então, o nosso orgasmo, o nosso clitóris, né? É o nosso parque de diversões. Então, se fosse feio, se fosse sujo, se fosse errado, se fosse pecado, por que nós teríamos essa possibilidade fisiológica e psicológica dessa questão do orgasmo propriamente dito? Olha a importância, Então- mais uma vez, de se conhecer. Exatamente. Nessa questão de se conhecer, eu lembrei de um exemplo. O meu filho, então, eu falo, meu filho, ele vai fazer 11 anos semana que vem. E ele entende quase tudo a respeito de sexualidade para a idade dele, obviamente. E eu lembro que teve uma vez que ele foi brincar na casa do amiguinho e a minha amiga ouviu ele conversando com o amiguinho falando assim... Não, porque daí você precisa lavar muito bem a sua glande. Para que você consiga lavar a sua glande, você precisa puxar. E ela ouvindo, ela me mandou mensagem. Carla, o Matheus tá comentando aqui, Matheus é meu filho, tá comentando aqui da glande, da onde que ele sabe que... Eu falei, mas fulana, é uma glande, ele sim, Eu falei pra ele quando eu não- ele precisa lavar, ele precisa... Né? Ela falou, meu Deus, mas como é que você consegue falar sobre isso com ele? Ele está ensinando o meu filho que ele precisa lavar. Não sei como eles entraram no assunto. Exatamente, é a pergunta que a gente faz. Da onde que entra no assunto? Que eles entraram, eles estavam brincando no barro, né? Então ali, provavelmente, né, no banho e tal, entraram no assunto. E você precisa, porque minha mãe... Você consegue? Eu falei, fulana, se eu não conseguir falar isso com meu filho, quem vai falar? Ele vai descobrir. Que ele tem um órgão ali, que ele sente prazer com aquele órgão, que se ele puxar aqui, ele sente uma sensaçãozinha, se ele mexer ali, ele sente outra. Se ele não aprender isso num repertório de educação sexual na casa, ele vai aprender com alguém. Lugares E a seguros. maneira como ele vai aprender com essa pessoa, às vezes não é a maneira correta, que ele teria, né, uma bagagem ali mais adequada. Pergunta dos bastidores. Uma das perguntas mais pesquisadas do Google, inclusive. As perguntas mais... Polêmicas. Geralmente essa pergunta ela vem assim, meu amigo mandou... Um amigo do amigo. Líquido pré-ejaculatório ou líquido pré-seminal, engravida ou não engravida? Será que saiu a pergunta aí, será, Jean? Gente, Eu acho que Saiu? Pode refazer ela. A pergunta dos bastidores é se o líquido pré-ejaculação pode causar a gravidez. pode causar gravidez. Tá, gente? Então, Bom saber. dica aqui do podcast, talvez a dica de milhões. Se você não quer engravidar alguém, se garanta. Mas eu vou uso, tirar né? antes. Viu? Não vai. A mulher usa o método contraceptivo, usa a camisinha que os dois estão vendo, tá bom? Porque Sim. realmente, né, E aquela depende questão, muito né? da... Vou tirar antes que não vai sair. Não vai. Pode Você não acontecer. tá Porque o controlando. espermatozoide já começou a ir Pode, junto já tem. nas preliminares. Isso aí, pode no líquido E só precisa de um, né? Só Aí, precisa né, de um. gente, tá no período fértil ali. Vai ter até mais fácil pra ele, né? Então só em um na corrida ali, ele Isso vai. aí. Já saiu de na boa. frente, queimou a largada, não saiu tá na frente. confundindo com ninguém. Se você não quer se molhar, usa guarda-chuva, né, Exatamente. gente? Exatamente. Então, Ó, a gente bora já se tá proteger. com mais de 1 hora de episódio. Eu quero dar um cavalinho de pau aqui agora e abrir um looping para um próximo episódio. Que só isso aqui que eu quero falar agora vai dar assim, um assunto para um próximo
podcast. Posso contar com vocês para a Com próxima certeza. edição? Claro. Com certeza. Então eu vou trazer aqui, a Milene já está por dentro, que ela está ali, né, antenada na pauta, mas eu queria saber de relacionamento aberto. Vocês atendem pessoas, né? A Carla, Sim. acredito que talvez até um pouco mais, mas assim, esse tipo de relacionamento aberto, ele é para todo mundo? Ele é uma desculpa muitas vezes para um relacionamento que pode estar meio acabadinho? Como que os casais que querem se aventurar nessa onda aí podem Tá. conversar? Não é pra todo mundo, tá? Você tem que ter, eu sempre pontuo assim, pra você ter um relacionamento aberto, você tem que ter um grau de segurança em relação a você mesma e em relação ao teu parceiro. Mas por que o parceiro? Um relacionamento aberto. O relacionamento aberto, né, tá muito utilizado agora na Europa, né, que a gente chama de poliamor. Então, o que seria isso? O poliamor, tem diferença do relacionamento aberto e do poliamor, vou falar sobre os dois. No poliamor, ele existe uma relação afetiva dessas pessoas juntamente com a questão sexual. O relacionamento aberto, muitas vezes, é lá, conheci a pessoa, fui lá com ela, transei com ela, voltei pra casa, meu marido foi lá. Isso é um relacionamento aberto, não existe muitas vezes o vínculo afetivo. Nem precisa saber o que o outro fez, muitas vezes. Depende. Ó, olha que importante. Para que eu tenha um relacionamento aberto ou um relacionamento de poliamor, um relacionamento conjugal ele é pautado em contratos conjugais. E esses contratos, eles precisam ser refeitos, muitas vezes, ao longo dos anos do relacionamento. Porque aquilo que eu concordava 5 anos atrás, eu não concordo mais, não me faz mais bem. Então, a gente vai na comunicação novamente e a gente refaz esse contrato. Quando o casal existe um contrato de um relacionamento aberto ou de um relacionamento de poliamor, aqui também existe um contrato entre os dois. Isso aqui eu aceito. Eu aceito que você saia sem eu saber e volte para casa. Não, eu preciso saber quando você sai. É um contrato. Não, eu não quero saber, atendo um caso que a pessoa não quer saber. Eu não quero saber com quem você sai, você não sabe com quem eu saio. É o contrato aberto, deles. Mas ninguém precisa saber o do outro. É o contrato deles. O outro tipo de contrato, eu preciso saber quem é, a hora que você vai, aonde você vai. É um outro contrato. Então, aqui, nós temos uma variedade e uma necessidade de respeito com a singularidade de cada um. Porque cada casal funciona de uma maneira diferente. É uma situação, Carla, uma questão que eu ouço, né? É uma situação ali que é só porque a pessoa quer trair, por isso que ela propõe. Se você tem no teu contrato um relacionamento aberto ou um relacionamento de poliamor e você respeita o contrato, não é traição. Tá combinado. Tá O combinado. outro, contrato. o outro tá consciente, eu tô conivente com isso, eu também... Isso não é traição. Traição é quando eu tenho um contrato monogâmico, somente eu saio com outras pessoas, meu parceiro não sabe, se ele sair eu não vou permitir, isso aqui é uma traição. Um relacionamento aberto, consentido pela parceria, ou um relacionamento poligâmico, né? Claro que o outro vai saber ali que existe essa situação dessa contratação que tá tudo bem, aqui não se configura-se uma situação de infidelidade. E aí tem essa questão, e por exemplo, tem não sei se esse é o termo mais utilizado, mas tipo um trisal. Sim. Também pode ocorrer, que aí aquele Pode. casal, ele se relaciona só entre os três. E aqui, e se entre esses três é um relacionamento fechado, nesse trisal, e esse relacionamento existe, para ser um poliamor, a questão afetiva tem que estar envolvida. Então, existe uma situação afetiva, existe um vínculo, a gente se gosta, a gente se ama. Carla, mas é possível você amar 2 pessoas? É possível. E inclusive pode ser um trisal de héteros, né? Sim. Não necessariamente tem que ter relacionamento mulher com mulher, Sim. homem com homem. Sim. Pode ser dessa Sim. maneira também. Pode tudo, né? Pode tudo. Mas... Então, nessa questão, né, da tua pergunta ali, neste caso, então, existe uma situação, uma relação afetiva, nós mantemos um relacionamento, e aqui muitas vezes entraríamos até em questões judiciais. Porque se eu tenho uma relação de poliamor constituída, um trisal, somos nós 3, existe aqui todo um amparo judicial para essa questão, até impossibilidades de divórcio, de coisas. Aqui é um Já poliamor, pensou é um uma guarda compartilhada de relacionamento. trisal? Sim. Que doideira, Sim. né? Ia ser difícil, hein, Sim. gente? Então, Desafio. assim, Nossa, coitada da criança, né? Sim. 3 Então, casas na né? semana. E aí o que é interessante? Então, existe uma conjuntura afetiva, é um poliamor ali. Existe uma situação, por exemplo, vamos colocar esse trisal. Estamos lá, eu e meu marido, e a gente coloca uma terceira pessoa, mas é só por uma questão de abordagem sexual, a gente transou e a gente saiu e foi embora, e eu não mantenho contato. Aqui um relacionamento aberto, sem a questão da constituição de um poliamor.
Porque eu não tenho um relacionamento afetivo com essa terceira pessoa. Eu acho que a coisa mais difícil quando as pessoas realmente decidem ter um relacionamento aberto é você deixar essa afetividade de fora, né? Sim. Porque isso não é uma garantia. Por isso que não é pra todo mundo. Né? Entendeu? Na Você imaginou hora, se você pode foi mudar. lá e se relacionou. Você estava dentro do contrato. Mas de repente Exatamente. você se apaixonou por aquela pessoa. Exatamente. Isso é um risco que você corre, gente. As pessoas correm o Sim. risco de se apaixonar, mesmo não estando, né, Exatamente. num relacionamento aberto. Então eu acho que é um relacionamento que quando as pessoas entram, elas têm que estar muito seguras do que pode acontecer dali pra frente. Exatamente. Né? Porque o sentimento você não controla Sim. completamente, né? E quando tem essa questão que eu falei, que você tem que estar muito seguro de si pra você conseguir manter esse relacionamento ali, né, afetivo, poliamor, um relacionamento aberto, porque existem, por exemplo, casos, né, que eu já atendi, que a pessoa foi, então, não, nós temos um relacionamento aberto, fomos lá, conseguimos uma outra pessoa, relacionamento aberto, transou, foi embora. Mas aí na casa, você preferiu ela, porque com ela foi diferente. Com ela você fez uma coisa que eu não fazia. É uma desconhecida, é uma pessoa que você nunca tinha visto. Então, talvez até o nível de desejo naquele momento seja diferente, porque aqui envolve um fetiche. E se envolver o meu fetiche, o meu desejo está lá em cima. Então, é claro que eu me desenvolvi diferente. Mas uma pessoa insegura, ela não vai naquele momento pensar que isso foi um fetiche, que foi um momento. Eu vou me comparar com aquilo que você fez com ela, que comigo é diferente. Comigo você dura mais. Por que você dura mais comigo do que com ela? Por que com ela você foi mais precoce? Sim. Ou o contrário. Por que com ela você durou mais do que comigo? Você queria acabar logo? Porque então tem uma conjuntura que se a pessoa não estiver apta, com certeza que ela está apta a ter o relacionamento, antes de experimentar vai para uma terapia. Percebe se você tem condições de apresentar esse tipo de relacionamento junto com a tua parceria. Porque senão pode Ali ser a uma gente consegue bagunça descobrir. também no psicológico depois. Existem casos aqui de divórcio. Eu não consigo mais lidar com o fato do que aconteceu. Eu tenho ranço de você, eu pego nojo, não dá. Então, antes Mexeu de... com uma coisa que estava mais Isso. profunda ali. Então, assim, se eu não tenho certeza, é indicativo de uma terapia. Carla, mas na terapia vocês vão falar sobre a possibilidade... Sim, a gente vai falar sobre tudo, inclusive sobre a possibilidade de manter um relacionamento. Eu escutei casos, por exemplo, que a pessoa foi ter uma relação de poliamor, a pessoa se apaixonou muito pela terceira pessoa que entrou, terminou com a esposa e ficou com a pessoa. E aí? Portas que se abrem, né? É um risco que se corre, né? Sim. E a esposa ficou, mas como assim? Porque a esposa também começou a gostar dela. Mas ela escolheu o marido. E não a Nossa, esposa. aí essa Entende? sensação também... De disputa, Nossa, de né? desprezo também, Sim, né? desprezo. Sim. Entrou depois e já sentou Exatamente. na janela e... E eu escolhi Perdeu, né? também você, mas você escolheu o meu marido. E não me escolheu junto. Então Bastidores. Tem mais perguntas, bastidores? Tem? Dá pra gente fazer mais um programa, né? Por isso que eu falei, Estão ó, convidadas. estamos abrindo um A looping gente, a gente se aqui. empolga, né? Nossa, aí. tem Aproveitando o gancho da primeira pergunta, deixa eu complementar, mas aí já foi para outro assunto, é a questão da pílula do dia seguinte, da eficácia das primeiras horas, se ela perde eficácia, enfim. E também tem uma pergunta, se você toma anticoncepcional, as meninas às vezes pesquisam, se toma anticoncepcional, pode tomar a pílula do dia seguinte? Então, assim, ó, se você Como que toma funciona? anticoncepcional de maneira correta, não faz sentido você tomar uma pílula do dia seguinte, porque você já tá protegida, você não está ovulando. Se você toma a pílula de maneira correta, tá? Então, se você toma, você não precisa se preocupar, na teoria, com gravidez. A taxa de gravidez, ela é muito baixa, tá? Com quem usa a pílula de maneira correta. O problema é que muitas vezes as pessoas fazem uso de maneira irregular. Ou fazem a pausa maior que ela deveria ser, ou elas esquecem uma pílula, entende? Então, nesses casos, você estaria suscetível. Mas se você toma corretamente, não precisa, para evitar gravidez, tomar uma pílula do dia seguinte, Nossa, tá? imagine a bomba de hormônio também. que o Elas corpo tomam não... porque elas têm medo. Mas isso é porque também eu acho que é uma questão que muitas pessoas acham que você ovula usando pílula anticoncepcional, né? E isso não é verdade. Se tomar de maneira correta, obviamente não existe nenhum método 100%, mas a chance de você engravidar ali usando pílula corretamente é menos de 2%. Então, assim, realmente é um método muito seguro se usado de maneira correta, né? Legal. Pô, E a questão que ele perguntou da pílula do dia seguinte. Então, a pílula do dia seguinte, ela pode ser tomada até 72 horas depois da relação. Obviamente, quanto mais precoce, melhor, tá? Você pode sim tomar pílula mais do que uma vez por mês.
mas a gente sabe que ela não serve como método contraceptivo, pelo menos não por enquanto. Já estão fazendo estudos para ver se a gente poderia usar para aquelas pessoas que não têm relação sexual com frequência, né? Se elas vão poder utilizar a pílula do dia seguinte como um anticoncepcional, mas isso ainda não é claro pra ciência, tá, gente? Assim, então ela deve ser anticoncepcional usada. antes? Tipo assim, ó, você usa ela toda vez que você tem relação, você vai usar a pílula do dia seguinte. Porque você tem relação eventual, você tem uma vez por semana, ou ali uma vez a cada 2 meses. Mas a gente sabe que a gente pode usar 2 vezes no mês, mas que o ideal é a gente não faça isso com frequência. Que você deveria usar um método com maior nível de segurança contra a gravidez. Tá? Mas já Programado. existem estudos em andamento para que a gente saiba se a gente vai poder no futuro usar aí a pílula do dia seguinte como efetivamente um método anticoncepcional, como a gente usa a pílula ou como a gente usa o DIU. E é uma Mas isso bomba não é de verdade. hormônios. Ela desregula também. Ela pode ciclo. desregular porque, na verdade, ela vai impedir uma ovulação funcional. Então, assim, na verdade, ela faz com que aquela sinfonia que deveria acontecer hormonal para quando a gente vai, né, sobe o estrogênio, na hora que você ovula, a progesterona mantém, ela meio que bagunça esse esquema, tá? Pra vocês entenderem de uma maneira bem leiga. E ela faz com que você não deixe que essa ovulação ocorra de maneira adequada para tentar impedir que essa gravidez aconteça. Então, você pode sim ter uma alteração no teu período menstrual, ou sangrar logo depois, ou o teu período ficar um pouco irregular nas primeiras semanas ali. Isso pode acontecer, tá? Vocês verem como que é complexo, né? O título desse episódio vai estar voltado na parte de sexo e... Saúde. Mas ele abraçou muitas coisas, né? Sim. Falamos sobre saúde, falamos sobre prevenção, falamos sobre relacionamento, super importante, Sim. né? Fetiche, várias coisas. Então, o sexo ali, na verdade, é uma pequena É um item. ramificação, né? É. Mas o assunto é muito mais complexo, muito mais denso, né? É que o sexo, gente, né? Apesar de para algumas pessoas ele não ser tão importante, para a grande maioria das pessoas, o sexo é um pilar da qualidade de vida, gente. E hoje a gente vai ter sexo por muito mais tempo, porque a gente vai viver muito mais. E como viver essa sexualidade, que é o grande desafio. E hoje, graças a Deus, nós temos tecnologias que nos ajudam. Então, hoje a mulher não precisa mais sofrer porque ela tem secura vaginal, tem tratamento, né? A mulher não precisa, se ela tá com, né, um desejo sexual hipoativo, um libido baixo, ela tem opções de tratamento. Então, acho que o que mais importante aqui no podcast é dizer assim, você não tá sozinha, existe como tratar, né? E até uma questão, né, doutora, da questão da longevidade, né? A gente nós estamos ficando mais velhos, né? E a gente tá quebrando muito tabu. Então, junto com essa questão de nós estarmos com a expectativa de vida mais alta, o quebrar tabus junto com essa expectativa de vida mais alta faz com que a gente continue fazendo sexo. Não, e assim, Até morrer. eu vou fazer... as mulheres viviam até 60 anos, Exato. né? A terapia de reposição hormonal não era tão presente na vida delas. Hoje em dia, gente, você pensa assim, eu tô com 50, eu tenho no mínimo mais 30 anos. Eu quero viver bem esses 30 anos, eu quero estar na Exato. academia, eu quero transar com meu marido, né? Ou com a minha parceria, seja ela quem for. Eu quero não ter dor na hora da minha Exatamente. relação. Sim. Eu quero Sim. ter uma relação sexual e eu quero saber o que é orgasmo. Se eu não sei, vamos ver o que eu tenho aí pra me ajudar a entender o que é orgasmo. Um corpo funcional Um mesmo, corpo né? funcional, eu quero entender, todo mundo fala, também quero, né? Essa pergunta fizeram também sobre ter dor na relação. É normal? Não é normal? Não é normal. Dor na relação é sempre uma bandeira vermelha, tá? E a dor na relação, ela pode começar desde a primeira relação ou ela pode surgir ao longo da vida, tá? É uma condição que é muito frequente, chama-se vaginismo, tá? Que é basicamente uma contração involuntária da musculatura ali vaginal e perivaginal. O que acontece? O teu cérebro, ele é como se imaginasse que o ato de penetração fosse um alerta. Então ele diz assim, opa, eu não vou deixar essa penetração acontecer. E ele pode começar como um desconforto leve. E com o tempo ele vai piorando, até que a gente chega em casos que a gente não consegue tocar a parte de fora da vagina das mulheres. Vocês imaginem como isso altera não só a função sexual, como questão evacuatória, como, né, para fazer xixi, enfim. Então é uma patologia que ela pode ficar muito grave se ela não tiver uma abordagem adequada. E, gente, o tratamento é fisioterapia pélvica. É um tratamento que ele é relativamente rápido, funciona para a maioria das pessoas.
Quando a gente não tem uma boa resposta com uma fisioterapia bem feita, a gente ainda tem alguns recursos, como por exemplo o botox na região, entende? Que interessante. Então, e existem outros motivos de dor, já a penetração mais profunda, dor na penetração profunda. Opa, pode ser que a paciente tenha um foco de endometriose aí que ela não saiba, né? Então, pode ter um cisto ovariano volumoso ali que ela não sabia que tinha e começou a ter dor por esse motivo. Então, dor na relação é sempre um motivo para procurar ajuda médica, certo? Lembrando que o tratamento, ele normalmente ele é interdisciplinar, né? Se for um trauma por um abuso prévio, a sexóloga é fundamental. Se for um vaginismo, porque a primeira penetração, às vezes a mulher não conhece muito bem a região, acaba ficando com medo, trata com fisioterapia. Então, assim, essa avaliação e direcionar para onde essa paciente vai, entendeu? Então, sentiu dor, menopausa. opa, Vai procurar. pra O que tá acontecendo? ginecologista. Não é normal sentir dor, então. Você entende? Na menopausa, começou a ficar seco. Sim, é falta de hormônio. A gente pode tratar desde com comprimido, né? Com hormônio. A gente tem laser íntimo hoje. Então, assim, hoje a gente não tem justificativa para passar dor. Né? Então, procure ajuda. Nós temos falta de informação, entrar. né? Justificativa não. Falta de informação, infelizmente, Alguns a gente casos não tem. são realmente desafiadores. Isso. Às vezes a gente vai descobrir lá na sexóloga que a base é um relacionamento abusivo, Sim. alguma coisa nesse sentido. Mas se a gente for a fundo, a gente consegue dar, né, Sim. muita qualidade para Sim. essa paciente. E uma vida sexual aí bacana, mesmo que ela seja mais velha. Eu vou aproveitar um gancho agora, que eu lembrei de uma coisa. Vocês comentaram sobre essa musculatura vaginal. Aí tem a fisioterapia pélvica e tem pompoarismo também, né? Isso aí. Qual que é? Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra ou não? Na verdade, a fisioterapeuta pélvica, ela vai trabalhar, né, tanto a questão de trabalhar a musculatura, igual a gente faz musculação pro braço, a gente tem que treinar também a nossa região vaginal, porque ela também tem músculos, ela vai ficar mais flácida, seja com obesidade, número de gestações, não só parto normal, que isso também é um tabu, não é verdade, né? O próprio aumento do peso na gestação pode trazer um prejuízo aí para o assoalho pélvico. Ela vai tratar disfunções da musculatura, né? Como, enfim, dor, né? Um vaginismo, incontinência urinária. Então, a fisioterapeuta pélvica, ela é profissional habilitada para fazer avaliação, reabilitação e educação perineal, que eu falo para as pacientes assim, a gente adora fazer musculação e tá ótimo, musculação faz parte da vida. Mas nós normalmente não temos consciência perineal. Então, às vezes a gente vai fazer lá um agachamento, um hack, vai fazer e você não faz a contração perineal de maneira correta. Pode dar um problema isso? Você pode aumentar suas chances de fazer incontinência urinária. Exercício de alto impacto, né? Um crossfit, por exemplo. Se você não tiver um períneo, né, fortalecido, você não souber como que você vai fazer a força nessa região durante o exercício, você pode aumentar o risco de você fazer, por exemplo, uma incontinência urinária. Então, a fisioterapeuta pélvica é a profissional que vai dizer assim, olha lá na telinha, contrai tal músculo, você tá vendo? Na hora do exercício, você vai fazer assim. No pós-parto, que é o momento que a gente, por mais que não engorde muito, ganha um peso, né, considerável. Né? Você acaba sobrecarregando essa região pélvica. Você reabilitar essa região depois. Você fazer um fortalecimento, para que numa próxima gestação, tua pelve esteja preparada para receber uma segunda gestação. Isso é fundamental, vai mudar lá. Porque, né, até a perda de urina, que antes as vó, todo mundo perdia urina e achava que era normal. Não é, tem tratamento. Então, a fisioterapeuta pélvica é a profissional que vai te orientar. O pompoarismo é uma técnica usada, mas assim, a minha opinião é que a gente deve ser orientada sempre pela fisioterapeuta pélvica, porque a gente pode piorar alguns distúrbios na hora de fazer pompoarismo se a gente fizer de maneira inadequada. E até porque, né? Porque a gente vai passar no pompoarismo por fases, né? Com a questão das bolinhas menorzinhas, tem as maiorzinhas, aí até chegar na parte primeiro que é um sim, as pezinho. bolinhas. Isso, então assim, tem toda uma... Esses dias uma pessoa ela ganhou de presente um pezinho. Legal, o que eu vou fazer? Eu falei, não, pera lá, mas não começa assim, não. Porque assim você pode prejudicar mais do que auxiliar. Então tem todo um desenvolvimento que você precisa... Academia, vamos colocar o exemplo. Você não vai chegar na academia e fazer lá um exercício, a primeira vez que você faz, você vai colocar 50 quilos de cada lado. Sim. Você vai se machucar. Então não tem como. Então você tem todo um amparo ali, né, necessário de essa como educação, fazer. Exatamente. Consciência corporal. Isso. E quem é o profissional habilitado é fisioterapeuta pélvico. Inclusive, estava falando pra Carla aqui que hoje a nossa cidade tem várias fisioterapeutas pélvicas muito boas, qualificadas, assim, com excelentes resultados. Então, hoje eu não sei mais trabalhar sem fisioterapeuta pélvica. Eu acho que a ginecologia moderna
Sim. Não existe sem o profissional da fisioterapia, que é tão importante. Até porque, gente, hoje, musculação, atividade física, todo mundo tá Sim. fazendo. É legal, a gente deve fazer. Mas a gente deve também pensar na nossa região íntima aí, né? Caramba, eu queria ficar mais tempo aqui, gente. Mas Eu tinha Viu, muitos Fábio? Achou que ia ficar assuntos eu desconfortável achei que e ia acabou ficar. adorando. Não, eu Não fui ficou, ali, ó, não ficou. no meu cantinho, mas aprendi muito com vocês hoje. Nossa, Legal, eu depois vou- a mulher do Fábio dá um feedback pra nós, hein? Vai, Por com favor. certeza, eu já vou encaminhar pra ela Por o link, favor. né, pra ela assistir. Eu vou assistir o próprio podcast, né, pra revelar várias coisas. Milena, ficou alguma coisa ainda? Olha, Ficou muitas, né? muitas coisas. A gente vai ter que marcar um novo Marcamos. podcast só pra gente terminar as perguntas aqui. Mas eu queria agradecer vocês. Foi muito legal. Acho que foi bem esclarecedor. Tive várias dúvidas que acredito que grande maioria das pessoas tinham. Vocês são incríveis. O trabalho de vocês Obrigada. é maravilhoso e super útil, né? É um trabalho assim que, ainda mais hoje em dia, né? Século XXI. Então, para as mulheres, é muito bom desvendar esse tabu aí sobre sexo, sobre se conhecer. Então, muito obrigada. Imagine, foi um prazer estar aqui, né, gente? Eu acho que é sempre bacana poder esclarecer as dúvidas. Estamos à disposição aí, caso alguém tenha alguma outra dúvida. Redes sociais, Já doutora. esperando. Isso aí. Redes sociais. Minha rede social é doutora Annelise Virmon. Me seguem lá que tem várias dicas bacanas, inclusive algumas coisas que a gente falou por aqui hoje. E espero que vocês aproveitem esse podcast e aprendam a se tocar. Perfeito. Trocadilho perfeito, Literalmente. né? Perfeito. Doutora Carla. Gente, eu gostaria de agradecer também, né, o convite. Eu me senti lisonjeada. Amo fazer isso. Eu falei, a gente se empolga e, né, pra ser 1h30 e vai 2 e vai, tem que cuidar, porque senão a gente não para de falar. Sim. Achei bem bacana, também, né, bem educativo. A rede social é Carla W. Bender. Está meio paradinho ultimamente, mas farei mais conteúdos. E agradeço, né, ao convite. Estou pronta para um segundo momento aqui, uma segunda edição. Pode confiar. E as Com tuas redes estão certeza. paradinha, vai ter um monte de corte lá. Pois então, pra é, você pois replicar. é. Agora não vai mais Tenho estar. certeza Não disso. estará mais Não. paradinha. Gente, muito obrigado, então, por esse bate-papo aí. Semana que vem tem mais, né, Milena? 7 horas sai o nosso episódio, toda Sim. quarta-feira agora. Você é o nosso convidado, então, para acompanhar. Qual que é a câmera agora? Aqui, ó. Você é o nosso convidado, então, para acompanhar a nossa próxima edição do podcast. E valeu por aqui. Até o próximo. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.